Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Sr. Jornalista em nome do Grupo Parlamentar do PCP. De facto, creio que é da maior importância termos aqui hoje um representante dos trabalhadores do setor da comunicação social, nomeadamente os jornalistas, porque permite, de facto, uma abordagem plural e diversa à questão e ao objeto destas audições nesta Comissão, porque até agora, pese embora episódios específicos, pouco se tem falado das questões que estão na base e que têm minado, de facto, as questões da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão em Portugal. Eu creio que, de um apanhado muito global dos contributos que foram prestados a esta Comissão pelas várias entidades e jornalistas que por aqui passaram, ficam algumas linhas que nos permitem, com muita preocupação, olhar para este cenário. Foram assumidas pressões legítimas e ilegítimas, e creio que a fronteira é ténue e é subjetiva e, portanto, pode também ter diferentes interpretações. Foram admitidas diversas pressões, quer do âmbito político, quer do âmbito económico. Foram admitidas intervenções e desvalorizações do papel e da função dos jornalistas, nomeadamente dos diretores de informação, dos conselhos de redação, e uma preponderância das decisões dos acionistas e da propriedade do órgão de comunicação social relativamente ao papel dos próprios jornalistas no seu trabalho e, portanto, eu creio que, fora todo o rol de informações que nós temos e que nos fazem manter a nossa preocupação relativamente ao objeto destas audições, pelo menos nestes dois aspectos, e tendo em conta a sua presença hoje aqui, nós entendemos que era importante poder ouvir a sua opinião em algumas destas matérias. A questão da concentração da propriedade dos órgãos da comunicação social nos grandes grupos económicos e financeiros não é uma realidade nova. Infelizmente, nós temos vindo a chamar a atenção para isto e para esta situação desde há vários anos. Acontece é que, e a pergunta que lhe gostaria de colocar em primeiro lugar, tive a oportunidade de a colocar, inclusive a outro senhor jornalista, é o porquê, e se me permite a ironia, o porquê do interesse dos grandes grupos económicos e financeiros num setor que nunca dará lucro. Não é? Qual é o interesse? É alguma missão cultural? Qual é o interesse num setor como a informação? E o que é que pode justificar, de facto, que determinados grandes grupos económicos se permitam despender recursos financeiros num meio de comunicação social que nunca, e que tem vindo ao longo de vários tempos, a dar prejuízo financeiro. Nós temos chamado a atenção para o perigo da fusão entre o poder político e o poder económico, em matérias que têm sido aqui abordadas nesta Comissão. Ultrapassámos, creio eu, e o PCP na leitura que fazemos, objetivamente diferentes e legitimamente diferentes de outros grupos parlamentares, mas entendemos nós que ultrapassou a esfera da promiscuidade e há mesmo uma fusão nos mesmos interesses relativamente ao poder político e ao poder económico, e por isso entendemos, e a pergunta e a segunda questão que lhe gostaria de deixar era se entende, creio que já disse isso, mas gostaria de lhe deixar de novo esta questão, se entende que a concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social nestes grandes grupos económicos, aliás, creio que, e agradeço a informação que nos trouxe aqui relativamente ao pormenor da propriedade desses vários órgãos de comunicação social nos vários grupos. Aliás, o relatório da regulação da ERC 2008 já chamava a atenção para isto. De facto, para quem anda mais desatento, é chocante. É chocante perceber que qualquer tipo de publicação, seja escrita, seja audiovisual, seja digital, seja uma revista de receitas culinárias, seja outro tipo de publicação, tem um fio condutor e, portanto, tem dono. E isto nem sempre é, creio eu, objetivo para o público em geral e para os leitores. A outra dimensão que eu gostaria de abordar prende-se com a questão do processo de
controlo, ou tentativa de controlo da comunicação social, mas do ponto de vista de degradação dos direitos dos trabalhadores deste setor, nomeadamente os jornalistas. Nós temos assistido de uma forma muito profunda à degradação das condições de trabalho e dos direitos laborais destes trabalhadores. Aliás, o Sr. jornalista já trouxe aqui exemplos, creio que bastante claros e úteis. Temos assistido também, creio eu, e pedia-lhe esta confirmação, a uma desvalorização salarial por via da precariedade destes trabalhadores. Temos assistido ao aumento da precariedade em inúmeras formas e muitas vezes eu creio que isto é importante num contexto em que se cada vez mais, quer pela voz do Governo, quer pela voz de anteriores governos, se fala que os empregos não são para a vida, a questão das carreiras, da progressão nas carreiras, isto está tudo ultrapassado. Nós falamos de uma camada, os jornalistas são certamente uma camada profissional que são confrontados hoje com níveis de exploração que até algumas dezenas de anos não existiam neste setor, ou pelo menos desta forma. Nós estamos a falar de um setor onde há substituição de jornalistas por estudantes, não há progressão nas carreiras. Peço-lhe concluo, Sra. Vou já terminar, Sr. Presidente. Há, de facto, proliferação de contratos individuais de trabalho, há o não aumento dos salários tendo em conta os contratos coletivos e, portanto, há um conjunto de situações que nos deixam preocupados. E a questão em concreto que queria colocar relativamente a isto é se entende que esta desvalorização da função, do papel do jornalista, mas também das suas condições de trabalho, não apenas no seu plano de ação coletiva, mas nas suas condições de trabalho em concreto, são um campo fértil para a pressão e a limitação ao seu trabalho. E, portanto, de que forma é que entende que também a degradação das condições de trabalho, nomeadamente não apenas pelo via do Código do Trabalho, mas pelas alterações ao Estatuto do Jornalista, e já agora, se me permite também uma abordagem mais concreta relativamente ao Estatuto do Jornalista, que consequências é que isto tem também do ponto de vista da limitação do trabalho dos jornalistas e do seu poder enquanto trabalhadores? Relativamente à questão que lhe coloquei, do interesse dos grandes grupos económicos e financeiros no setor da comunicação social, relativamente à rentabilidade e à importância deste setor, eu creio que partilho a visão que aqui colocou. A questão ia mais no sentido de perceber, porque é um setor que até há algumas décadas não interessava aos grandes grupos económicos e financeiros, creio eu, e que tem vindo a assumir no plano de opções de mercado uma importância fundamental. E como é que entendia o apetite mais ou menos novo por este setor e porquê? Relativamente ainda ao Estatuto do Jornalista, gostaria de lhe colocar duas questões em concreto. Se entende que se pode assumir uma relação entre os despedimentos coletivos no 1º de janeiro, na Motorpress, na Control Invest, no JN, no encerramento da Motor Tuning, no encerramento do semanário, com a aplicação do Estatuto de Jornalista, e se isso de alguma forma abriu ou escancarou melhor as portas para os despedimentos coletivos, e qual é a avaliação que faz da cláusula das redações únicas previstas com o Estatuto do Jornalista. Ainda relativamente à situação do 1º de janeiro, agradecia-se, no caso de ter essa informação, em que situação se encontram hoje o processo em Tribunal do Trabalho, porque, segundo informações que tivemos de dezembro, não existia sequer ainda o julgamento marcado em dezembro de 2009, ainda nem sequer existia o julgamento marcado no Tribunal do Trabalho do Porto relativo aos 100 trabalhadores que foram despedidos do 1º de janeiro. Aliás, o título continua a ser produzido todos os dias e, portanto, tem que responder, e creio que o proprietário e detentor deste órgão de comunicação social tem obrigações para com os trabalhadores que despediu e, portanto, era esta também a questão que lhe gostaria de colocar.